Olá, nós vamos falar agora sobre etiologia e tratamento da bronquiectasia. Então, a etiologia, ela pode ser pós-infecciosa, como, por exemplo, uma pneumonia por sarampo na criança, por adenovírus, tuberculose. Pode ser também por questões congênitas hereditárias, como, por exemplo, uma pessoa que tem fibrose cística ou deficiência de alfa-1 antitrypsina, uma das causas também da doença conhecida como DPOC, né, que muitas vezes a pessoa não entende o porquê tem DPOC e acaba vendo que é deficiência de alfa-1 antitrypsina. Ou então um cisto pulmonar. E também pode ser causado por imunodeficiência. Um exemplo é o HIV. Também por anormalidades ciliares, por exemplo, a redução do clearance mucociliar, que é normalmente causado por discinesia ciliar primária ou síndrome de Young. O que acontece aí normalmente são alterações da composição ou da formação ou até da forma de trabalho dos cílios, que não conseguem carrear o muco da forma como deveriam. Obstrução brônquica, doenças associadas, como doenças prévias, que podem influenciar diretamente o sistema respiratório, e também causa desconhecida. O quadro clínico normalmente se dá com hipersecreção, uma infecção crônica, tosse com expectoração purulenta crônica, normalmente gerada pela hipersecreção, exacerbação aguda, que é normalmente a mudança no muco, piora do quadro, hemoptise, que é a expectoração com o sangue, a dispneia, que é a falta de ar relatada pela pessoa, a infecção respiratória de repetição e dor torácica. Mas as principais apresentações é a tosse com expectoração, hemoptise e infecção respiratória de repetição. Normalmente, essas três coisas, né, o volume de expectoração, frequência de exacerbação, recorrência de hemoptise, né, se dá um quadro clínico mais fácil de identificar uma bronquiectasia. Então, o seu diagnóstico pode ser iniciado por aí. É possível também, através de exames de imagem, ver a extensão tomográfica, avaliar também a função pulmonar, como, por exemplo, a espirometria, e avaliações específicas para o diagnóstico etiológico, normalmente dependendo de clínica e exame laboratorial na sequência. Antigamente, a broncografia era usada para diagnóstico. Porém, hoje se usa mais a tomografia de alta resolução, que causa menos danos ao paciente e é mais rápido, mais fácil de realizar. Tendo isso em vista, a gente tem, então, a possibilidade de um diagnóstico precoce. Por exemplo, a pessoa tem uma suspeita clínica, que é um paciente assintomático, respiratório, de longo tempo, pode ter história familiar de doença respiratória, e alguns achados sindrômicos. Também existe o padrão ouro, que é usado, então, a tomografia computadorizada de alta resolução lá do pulmão. Aqui nós temos algumas imagens de tomografia, onde a gente pode ver alguns tipos de bronquiectasia, como aqui, por exemplo, uma bronquiectasia cilíndrica, né? Aqui a gente tem uma varicosa, císticas, enfim, que formam balões. Então, essas são as alterações que geram, né, que são geradas através de várias doenças que promovem alterações no brônquio. Então, aqui nós temos uma cilíndrica que no final acaba até uma varicosa. O raio-x normalmente você vai encontrar opacidades lineares paralelas, opacidades tubulares, opacidades em anel ou espaços císticos, aumento e perda da definição da trama brônquica, aglomeração de trauma vascular pulmonar, hiperinsuflação compensatória do pulmão remanescente. Então, a região onde não tem alteração do componente anatômico, né, como por exemplo a bronquiectasia,
são normalmente hiperinsuflados. Então, aqui a gente tem imagens, por exemplo, aqui um anel cístico, né? A gente tem áreas de hiperinsuflação compensatória do outro lado, alterações de parênquima. Então, o tratamento. Evitar ou limitar dano adicional ao parênquima pulmonar. Então, eu vou tentar ao máximo não causar mais lesão, porque a somatória dessas lesões gera uma bronquiectasia. Diminuir efeitos adversos do tratamento. Prevenir ou reduzir as exacerbações, então tomar cuidado para não se reinfectar. Manter a qualidade de vida. Isso quer dizer que, apesar de todas as descompensações respiratórias, a pessoa tem que tentar manter seu estado de vida normal. Medidas de prevenção dos fatos causais, como, por exemplo, controle de infecção, higiene brônquica, alívio do broncoespasmo, e, em alguns casos, é também possível realizar a cirurgia. Pensando, então, aqui naquele ciclo vicioso, nós temos, então, que primeiro, pensando em tratamento, tratar de causas específicas. Por exemplo, quando a gente tem infecção do trato respiratório, a gente tem que pensar lá do insulto microbiano e defeitos na defesa. Então, normalmente a gente vai pensar, né, em antibiótico terapia sistêmica, se vai ser inalada, quanto tempo vai ser realizado. Na verdade, quem vai pensar nisso é o médico, porém nós fisioterapeutas temos que ter essa noção, porque vai influenciar diretamente na nossa conduta. E a gente tem que pensar também em remover secreção, como, por exemplo, o uso de solução salina, né, a inalação, fisioterapia respiratória, né? Quais são as melhores técnicas que eu vou poder utilizar com esse paciente? A gente também tem lá, durante o processo de inflamação brônquica, o uso muitas vezes de corticoide para fazer essa quebra da inflamação, né, do seu sistema inflamatório. Também o dano tecidual no trato respiratório, que apesar de ser uma doença que causa dilatação nos brônquios, pode ter um distúrbio obstrutivo, então às vezes é tratado com broncodilatadores. Pensando em tudo isso, a gente tem que ver que a primeira coisa lá, quando a gente fala da infecção do trato respiratório, isso a gente tem que pensar que é uma atenção, pode ser resolvido numa atenção primária, onde algumas coisas, como evitar uma nova infecção, pode evitar todo esse processo desse ciclo vicioso. A gente tem também, né, pensar que esse uso de remédios, antibióticos, a gente pode fazer na atenção primária ou durante emergências. E no final das contas, né, de todo esse ciclo, quando a gente já tem o dano tecidual ao trato respiratório, a gente tem que pensar que a gente pode ter algumas emergências, como, por exemplo, broncoespasmos, insuficiência respiratória, hemoptise, que pode gerar ainda mais desconforto, evoluindo para uma insuficiência respiratória grave e pode levar até a morte. É isso.